Adolescência. O grupo Aleiev. A opereta. O conhecido empresário moscovita Lentovsky fundara com enorme sucesso o Hermitage, parque de atrações variadas, onde havia 2 teatros de melodrama e opereta, mágicas, café-concerto, música militar, coros ciganos, cancionetistas, etc. Estimulados pelo exemplo, resolveram Stanislavski e os seus amigos organizar coisa parecida em Lubimovka. Por nos faltar dinheiro, encarregamo-nos pessoalmente da maioria das instalações, inclusive a iluminação e a decoração do jardim. Enquanto isso, íamos também ensaiando os coros de conjunto e o primeiro ato da opereta Mascote. Eu, naturalmente, tomei conta do papel do belo pastor, Bipo. Olhando hoje para o meu retrato nesse papel, fico até envergonhado. Pareço mais um barbeirinho ou um caixeiro, com aquele bigodinho retorcido, o cabelo todo frisado, as calças esticadas, desenhando a barriga das pernas. O vestuário não ornava absolutamente a um simples pastor, filho da natureza, mas a vaidade do ator faz-lhe mesmo cometer muitos disparates. Além do mais, eu representava e cantava como simples amador, limitando-me a imitar as micagens dos cantores de opereta. Mas se eu não prestava, em compensação, o resto da distribuição era bem razoável. Figuravam nos coros as boas vozes da família e dos nossos amigos, que todos se sujeitaram a um intenso labor. Todos, inclusive eu e meu irmão. Após o trabalho no escritório, voltávamos às 7 da noite para a Lubimovka, jantávamos e, das 9 às 2 da madrugada, ensaiávamos. No dia seguinte, às 6 da manhã, tomávamos de novo o trem para Moscou. Não posso compreender como pudemos aguentar tal regime, tanto mais que às vezes nem dormíamos, pois, terminando o ensaio, corríamos para o dormitório dos coristas, que era um salão repleto de camas com uma passagem no centro. Ali ressoavam a noite inteira as gargalhadas provocadas pelas nossas brincadeiras. Às vezes resolvíamos imitar macacos saltando de cima dos armários em traje de Adão. Outras vezes íamos tomar banho no rio ou improvisávamos espetáculos de circo fazendo sortes e ginástica, passeando por cima do telhado. Um dia, o teto do dormitório cedeu e foi preciso acomodar cada grupo de coristas num quarto, onde continuavam as brincadeiras. O espetáculo obteve enorme êxito, mas do ponto de vista artístico, dele não tiramos proveito nenhum. Para mim, pessoalmente, foi até prejudicial, visto que juntei às minhas antigas chapas dramáticas outras chapas copiadas de óperas e operetas. Apesar disso, a opereta e o vaudeville não deixaram de ser, para nós principiantes, uma excelente escola. Não era à toa que antigamente os atores se iniciavam na carreira por esse gênero leve, para que aperfeiçoem em arte e técnica. De fato, o gênero leve exige boa voz, boa dicção, compreensão da gesticulação, da movimentação e do ritmo, vivacidade e alegria espontânea. Sem falar na elegância, na graça, no chique, na mordacidade tão indispensável a essas obras, como ao vinho, champanhe, o gás espumante que lhe dá sabor especial. Outra vantagem do gênero é reclamar técnica externa visível, sem exigir que jovens artistas, ainda inexperientes, exibam sentimentos demasiado violentos e complexos, sem lhes propor, portanto, problemas psicológicos fora do seu alcance. Perfeitamente conscientes das exigências artísticas da opereta, todos nós nos esforçávamos quanto podíamos por ir aperfeiçoando o nosso gosto. Mas eu era, infelizmente, alto e desengonçado e articulava mal. E era, além disso, tão desastrado que mal me viam entrar numa sala e iam logo tratando de afastar vasos e estatuetas. Uma vez dançando num baile, derrubei uma palmeira e outra vez tropeçando no piano com meu par, fomos ambos parar no chão.
Esses incidentes cômicos tornaram o meu desajeitamento de tal maneira célebre que já não me atrevia a falar das minhas pretensões artísticas, de medo que caçoassem de mim. Precisava lutar contra as minhas deficiências, esforçando-me por cultivar a voz e a dicção, aprendendo a gesticular, custasse o que custasse. Entreguei-me, pois, de corpo e alma a um esforço intenso e incessante, esforço esse que se transformou numa verdadeira mania. Fazia nesse verão um calor de rachar, mas eu decidi renunciar às delícias da natureza e, em vez de ir gozá-las com a família no campo, fiquei sozinho na casa da cidade para consagrar-me ao estudo. No hall enorme, diante de um espelho imenso, estudava gesticulação e plástica, declamando sob a escadaria e ouvindo ressoar a minha voz nas paredes revestidas de mármore. Passei assim todo o verão e todo o outono, saindo do escritório às 7 horas e ficando em casa até 2 ou 3 da madrugada a exercitar-me sem cessar, de acordo com um programa que eu mesmo organizara. Não quero enumerar tudo quanto fiz nessa época para criar, improvisar, inventar imagens, lançando mão de qualquer coisa, de plaids, de retalhos de pano, de acessórios de toilette, de chapéus de homem ou de mulher. Representando para mim próprio diante do espelho, aprendi a conhecer-me sem suspeitar que esse gênero de exercício podia prejudicar-me, e muito. Apesar disso, sempre serviu para pôr em evidência os meus defeitos corporais e para ajudar-me a corrigi-los. Nesse sentido, progredi de tal maneira que no ano seguinte pude abordar um gênero novo de comédia ligeira, entremeada de coplas, lançado em Paris pela extraordinária atriz Anna Judique, de Moscou, São Petersburgo, Paris. E a França inteira idolatravam. E assim me aproximando também do drama. Minhas irmãs, tendo visto a Judique representar Lili, comédia em 4 atos, falada e cantada, com poucas personagens e muitas qualidades musicais e dramáticas, e voltando de Paris apaixonadas por ela, não só reproduziam o enredo quase palavra por palavra, como cantavam para nós ouvirmos as áreas todas. Aquelas memórias fresquíssimas tinham conseguido fixar com a máxima exatidão todos os detalhes do espetáculo, assistido apenas 2 vezes. Seguindo a narração feita por elas, íamos traduzindo o texto em russo, não por frases longas e complicadas, como geralmente acontece, mas procurando reproduzir os períodos breves do original francês. Cada frase, depois de traduzida, era decorada por quem devia pronunciá-la no palco, para que na língua russa não se alterasse a entoação e a acentuação francesa. Felizmente, a maioria dos atores falava bem o francês, a ponto de sentir-lhe o aroma e a musicalidade. Não era à toa que corria nas nossas veias o sangue de uma atriz francesa. Alguns dos intérpretes imitavam perfeitamente a acentuação francesa, especialmente minha irmã mais velha, que atingira tal perfeição que não se sabia se ela falava russo ou francês. Dando maior importância à entoação e à sonoridade que ao sentido, queríamos que o espectador russo tivesse a impressão de assistir a um espetáculo em língua estrangeira. Assim também procuramos movimentar a peça de acordo com o ritmo e o compasso francês, que todos nós conhecíamos e sentíamos perfeitamente. Devo acrescentar que decoração e mise-en-scène tinham sido também servilmente copiadas das de Paris, tão fielmente descritas por nossas irmãs. Assimilando rapidamente a maneira francesa de falar e de me movimentar, sentia-me no palco perfeitamente à vontade, e se acaso não reproduzisse exatamente a ideia do autor, certo é que soubera evocar um tipo francês genuíno. Já era um progresso, pois o que eu agora copiava já não era um tipo teatral pré-fabricado, mas um tipo real, observado por mim. Certo de estar representando um tipo francês autêntico, não tive dificuldade em imprimir naturalidade ao ritmo, ao compasso dos meus movimentos e da minha dicção.
Já não era um ritmo artificial, era um ritmo espontâneo, genuinamente francês, comum a todos os franceses em geral e que me desligava do palco. O êxito desse espetáculo permitiu que o repetíssemos inúmeras vezes diante de salas repletas. As entradas eram naturalmente gratuitas, mas a possibilidade de repetir tantas vezes as nossas representações bastava para encher-nos de orgulho. Crescia a nossa popularidade, embora a estrela fosse minha irmã, também eu não deixei de ser apreciado. Mas será que esse espetáculo nos teria feito progredir artisticamente? Acho que sim, e por dois motivos. Primeiro, porque a imitação do francês aliviara muito a nossa pesada dicção russa, que se tornara, por assim dizer, mais afiada, menos inconsistente. Segundo, porque a peça, tanto pelo assunto como pela natureza dos papéis, nos obrigava a encarar a nossa arte por um prisma diferente, o do caráter. Por exemplo, fazendo eu no primeiro ato de soldado raso, no segundo passava a ser um elegante oficial de 25 anos e, por fim, no terceiro, um general reumático reformado. Embora a minha interpretação acentuasse principalmente o lado externo da personagem, uma vez por outra conseguia encarnar a personagem. Não que fosse esse o melhor caminho, mas mesmo assim me deu o ensejo de viver de fato o meu papel. No inverno seguinte, o grupo Aleyev monta uma opereta japonesa que transforma o solar da família numa colônia nipônica. Uma trupe de acrobatas japoneses profissionais que dava nessa ocasião representações em Moscou, ali ficou hospedada, a fim de ensinar os jovens amadores que passam a noite e o dia vestindo-se, andando, sentando-se, abanando-se com leque à moda japonesa. Excelente exercício corporal semelhante à acrobacia para tornar os corpos flexíveis. Cada gesto fora cuidadosamente anotado na partitura. A beleza das vestimentas, o entusiasmo contagioso dos artistas fazem que a representação obtenha êxito notável. Êxito esse cujo brilho só Constantino Stanislavski empana, pois, embora preconizasse e procurasse novos estilos, não consegue ainda desvencilhar-se do detestável estilo ópera ou cartão postal. Por mais que faça, torna sempre a incidir nos mesmos erros. O competidor. Mais ou menos nessa época, surge-nos pela frente um competidor, o grupo de Sawa Yanovich Mamontov. Foi esse homem notável quem construiu não só a estrada de ferro do norte, que através de Arkhangel e do Murman dá saída para o oceano, como a do sul, em direção às minas de Donetsk, para alcançar o centro carbonífero. Na época em que ele inicia esse grande empreendimento civilizador, caçoam dele, taxando-o de aventureiro e de negocista. Foi esse mesmo Mamontov que imprimiu um grande impulso à ópera russa, apoiando Chaliapin e dando a mão a Mussorgsky, até então tido como louco pelos entendidos, contribuindo igualmente para a criação de várias óperas de Rimsky-Korsakov, Snegorodcha, Sadko, A Noiva do Czar, O Czar Saltan, O Galo de Ouro, todas elas compostas para o seu teatro. Nesse teatro particular, montou ele inúmeros espetáculos esplêndidos, recomendando pela primeira vez na Rússia, em substituição aos antigos cenários de mau gosto, cenários magníficos executados por grandes pintores, tais como Vasnetsov, Polenov, Serov, Koroviny. Tanto esses grandes artistas como Repny, Antokolsky e outros foram, por assim dizer, educados por ele e com ele moravam. Se não fosse ele, talvez o grande Wrobel nunca pudesse alcançar a glória que alcançou.
De fato, tendo sido todas as telas de Vroubel recusadas, apesar de enérgica intervenção de Mamontov pelo júri da Exposição Pan-Rússia de Nijni Novgorod, Sawa Yanovich Mamontov fez construir à própria custa um pavilhão especial, onde essas obras foram expostas, chamando para si a atenção geral e conseguindo firmar definitivamente a reputação do artista. A residência de Mamontov, situada na rua Sadovaia, não muito longe da Porta Vermelha e a 2 passos da nossa casa, era o refúgio dos jovens artistas de talento. Pintores, escultores, atores, músicos, cantores e dançarinos. Mamontov interessava-se por todas as artes e compreendia-as todas. Organizavam-se em casa dele 1 ou 2 vezes por ano espetáculos dedicados ora a crianças, ora a adultos. As peças eram, na maioria, escritas pelo dono da casa ou pelo filho dele, mas uma ou outra vez representavam-se ali óperas e operetas de autoria de compositores amigos. Por exemplo, A Camorra, cujo enredo era de Mamontov. Montavam-se igualmente peças de autores russos já conhecidos, como a Snegorotka de Ostrovsky. Os desenhos dos cenários e vestimentas, mais tarde reproduzidos em edições artísticas, tinham sido executados por Vitor Vazentov em pessoa. Ao contrário do que se dava com o grupo Aleiev, esses grandes espetáculos eram sempre montados às pressas durante as férias escolares do Natal ou da Páscoa. Em 15 dias aprontavam-se os cenários e vestuários. Na vasta casa, transformada em ateliê, trabalhava-se com afinco, noite e dia. Ali se reuniam moços e crianças, parentes e amigos vindos de toda parte. Um preparava as tintas, outro engomava as telas para ajudar os decoradores, outro se incumbia dos móveis e dos acessórios. No setor das mulheres, cortava-se e costurava-se sob a direção dos próprios pintores. Erguiam-se em todos os cantos mesas de corte, interrompiam-se a cada instante os ensaios para provar as vestimentas. Revezavam-se noite e dia equipes de alfaiates e de costureiras, amadores e profissionais. Um músico sentado ao piano tentava ensinar uma copla a uma jovem intérprete das mais bizonhas. Saía da oficina um ruído de serrotes e plainas, acompanhando o trabalho geral. Era o mestre carpinteiro construindo o tablado do palco. Enquanto isso, sem prestar a mínima atenção à barulhada e à poeira, um dos diretores fazia trabalhar os atores entre as tábuas, ao passo que todos ensaiavam na galeria que encimava a escada do hall. Se surgisse qualquer dúvida entre atores e encenadores, iam logo consultar o diretor-chefe, Mamontov, que se conservava sentado o tempo inteiro lá embaixo na enorme sala de jantar, diante de uma mesa coberta de xícaras de chá, de bolos, doces e hors d'oeuvre. Naquela balbúrdia, vendo entrar e sair sem cessar os seus dedicados colaboradores, o patrão ia escrevendo a peça, cujos primeiros atos já estavam sendo ensaiados no andar de cima. Assim que aprontava uma página, fazia copiar e, ainda úmida, era entregue ao ator, que começava a ensaiá-la imediatamente. Mamontov era um homem extraordinário, capaz de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Dirigia simultaneamente todos os preparativos, escrevia a peça, trocando pilhérias com os moços, ditando cartas e telegramas de negócio. Resultava desse trabalho apressado um espetáculo original, encantador e sugestivo. Os melhores pintores encarregavam-se dos cenários magníficos, as ideias originais dos encenadores abriam novas perspectivas para a arte teatral, chamando a atenção dos grandes teatros moscovitas. Contudo, sobre esse fundo belíssimo exibiam-se simples amadores, que não só não tinham podido ficar bem ensaiados, como às vezes não sabiam os seus papéis. O coitado do ponto escalfava-se, mas os atores, apavorados, ora paravam de falar,
ora falavam tão baixo que ninguém os ouvia, ora gesticulavam desordenadamente. A completa inexistência de técnica destruía o efeito da representação e tornava inteiramente inúteis as maravilhosas belezas dos cenários. Uma vez por outra, quando acaso a distribuição incluía atores de verdade, cada vez que eles entravam, o palco iluminava-se. Dir-se-ia que esses espetáculos tinham por fim demonstrar a absoluta inutilidade dos cenários na ausência do elemento essencial, o ator de talento. Aprendi, pois, com esses espetáculos qual o verdadeiro significado numa criação coletiva da falta de acabamento, da insuficiência dos ensaios, das falhas do conjunto. Não existe arte no caos. A arte é ordem, é harmonia. Não importa que se gastem dias ou anos a preparar uma peça. Não pergunto ao pintor se levou meses pintando o seu quadro. A obra de arte, coletiva ou não, tem de ser integral, acabada, harmoniosa. Artistas e artesãos devem todos tender para um fim único. Entranhando que Mamokov, com seu faro, o seu temperamento de pintor fosse tão relaxado e displicente, tive com ele inúmeras discussões que fizeram nascer uma certa rivalidade entre os espetáculos organizados por ele e os nossos. Mas nem por isso deixei de tomar parte nas apresentações de Mamontov e de admirar sinceramente a obra dos pintores e do diretor, embora como ator saísse de lá amargurado. O que importa, porém, é a grande influência desses espetáculos na decoração teatral russa. Atraindo para o teatro pintores de talento, estes, pouco a pouco, se substituíram aos antigos decoradores incompetentes. Vem em seguida a época do enterreno teatral. Os irmãos e as irmãs tinham se casado e foram cuidar da família. Nesse meio tempo, Stanislavski interrompe o seu trabalho, apaixonando-se, aliás, platonicamente, por uma aluna da escola de dança, passa a frequentar o meio dos baletomanos, casta essa que, na Rússia, sempre foi bastante fechada. Trava então conhecimento com Azuki, célebre bailarina italiana, levando-a a frequentar a casa dos Aleyevs. Trava então conhecimento com Azuki, célebre bailarina italiana, levando-a a frequentar a casa dos Aleyevs. Oferecendo-se assim a Stanislavski ocasião de desempenhar, ao lado dela, um papel no bailado Esmeralda. Fica impressionado pelo talento dramático, pela segurança, pela técnica teatral e especialmente pela agilidade e desembaraço com que a bailarina representa, ao passo que ele continua a sentir sempre o mesmo constrangimento no palco. Stanislavski experimenta então representar óperas, mas fica logo convencido da insuficiência dos seus dotes vocais. Renuncia, pois, ao gênero e volta a representar dramas, entregando-se com afinco a um trabalho metódico. Depois de tomar parte em vários espetáculos de amadores, entra para um teatrinho de reputação duvidosa, e é então que, para não se prejudicar a sua posição social, adota o pseudônimo de Stanislavski, cuja ressonância polonesa poderia disfarçá-lo melhor. Mas, representando uma bela noite, um papel num réelles vaudeville francês, fica horrorizado ao dar numa frisa com a família toda, inclusive a sua velha governanta. Se você pretende mesmo representar para o público, por que não trata de fundar uma companhia e de escolher boas peças? Diz-lhe o pai no dia seguinte. Stanislavski consegue, então, reunir os elementos na tal companhia. Artyom, Sanini, Samarova, Lilina. A escola dramática. Quanto mais representava, procurando obstinadamente o rumo certo, mais crescia a minha perplexidade. Não existia entre os que me rodeavam ninguém capaz de me orientar e guiar-me. Só me restava um recurso: frequentar o teatrinho e estudar os bons modelos.
era o que eu fazia. Cada vez que artistas célebres vinham representar em Moscou, atirava-me com sofreguidão a esse alimento e não faltava a um só espetáculo. Foi o que fiz com Rossi. Não me lembra exatamente a época da sua primeira turnê. Aliás, não faço tensão de observar nesse livro nem ordem nem continuidade cronológica. Recordo-me, no entanto, de que o célebre artista italiano e a sua modestíssima companhia deram representações durante toda a quaresma no Grande Teatro de Moscou. O que me surpreendeu em Rossi foi a plástica e a extraordinária ciência do ritmo. Não possuía ele o temperamento de um Salvini, nem o de um Mochalov, mas tinha um tal poder, uma tal autoridade que roçava pelo gênio. O talento de Rossi era feito de lógica, de firmeza na maneira de construir os seus papéis, de calma e de segurança na execução. Era convincente por ser verídico, representava e declamava com a máxima simplicidade. Vi-o pela primeira vez no papel do Rei Lear. Confesso que a minha primeira impressão foi desfavorável. Achei a interpretação um pouco pitoresca, banal, o traje de ópera, a barba mal segura, a maquilagem sem interesse. No primeiro ato, Rossi não me pareceu nada interessante. Não era senão um ator estrangeiro representando numa língua incompreensível. Mas à medida que o grande trágico ia desenrolando o plano do papel criado por ele, traçando diante de nós os contornos internos e externos do personagem, o papel crescia, ampliava-se, aprofundava-se na nossa imaginação e, como se o artista galgasse insensivelmente, devagarinho, logicamente, passo a passo, um por um, os degraus da escada da alma do Rei Lear, arrastava-nos consigo aos píncaros do papel. Nas passagens líricas, nas cenas de amor, nas descrições poéticas, Rossi era inimitável. Tinha o direito de falar com a máxima simplicidade e usava deste direito melhor que a maioria dos grandes atores. O que lhe dava esse direito era um perfeito domínio da voz, a extraordinária clareza da dicção, a justeza da entonação, a ciência das atitudes, ciência essa tão perfeita que se tornava nele uma segunda natureza. Tudo isso, apesar do físico que muito deixava a desejar, Rossi era baixo, gordo, usava bigodes tingidos, tinha mãos muito grandes e a cara enrugada, mas uns olhos magníficos. Com esse físico, e já velho, atrevia-se a desempenhar o papel de Romeu. Não podendo, porém, representar a personagem, traçava dela uma admirável imagem interna, ousada, por assim dizer, insolente. Por exemplo, na cena em casa com o monge, Romeu, Rossi rolava no chão desesperado e o velhinho gorducho, meio barrigudo, ousava fazer aquilo sem cair no ridículo, por ser o que exigia o traçado interno e a psicologia do papel. E compreendendo a razão da sua esplêndida concepção, inteiramente tomados pela desgraça de Romeu, chorávamos de comoção. Só bem mais tarde, depois de entrar também para o teatro, é que pude medir toda a extensão do talento e da arte de Rossi. Na época a que agora me refiro, ainda Na época a que agora me refiro, era ainda inconsciente a minha admiração pelo grande artista que eu esforçava por copiar exteriormente, coisa que tanto me poderia ser prejudicial como favorável, porque copiar os grandes modelos nos ensina a conhecer o que é belo. Continuando a favorecer a inclinação dos filhos pelo teatro, o pai de Stanislavski fez construir para eles, na sua residência de Moscou, uma magnífica sala de espetáculo, onde foi montada a opereta Javot, que Stanislavski vira representar em Viena. Para desempenhar o papel principal, foi preciso convidar um jovem barítono, aluno do conservatório, ator medíocre e sem gosto, mas que possuía uma bela voz e a quem couberam as honras da noite. Não basta ao ator o talento inato, será necessário desenvolvê-lo por meio da técnica teatral. Que fazer?
Que direção tomar? Onde aprender e de que maneira? Estamos dispostos a trabalhar contanto que nos digam onde e como, para quem apelar. Inscrever-nos numa escola? Não existia na época escola nenhuma. Existiam apenas sociedades de amadores que se limitavam a discutir sobre arte sem programa nem sistema. Tomar lições particulares, mas na maioria esses pseudo-professores eram charlatães e só serviam para estragar os alunos. Quanto aos atores profissionais, não se interessavam pelos amadores. É certo que alguns atores notáveis possuíam métodos inventados por eles mesmos ou aprendidos com os antigos mestres, métodos esses cujo segredo a ninguém desvendavam. A maneira de trabalhar, de criar, é um mistério que cada ator leva consigo para o túmulo. Uns, por não perceberem claramente o que nele se passa, por serem guiados pela intuição, sem nunca assumirem perante a arte atitudes conscientes. Outros, ao contrário, compreendendo perfeitamente por que e como agem de certa maneira, guardam ciosamente o seu segredo, o seu capital, não achando vantajoso partilhá-lo com os outros. Acontece, porém, que, por felicidade minha, fundou-se na época que estou escrevendo uma nova escola teatral, dirigida por uma talentosa artista, discípula de Skepkini, ex-aluna da velha escola dos teatros imperiais, cujos métodos eu conhecia. Antigamente, o ensino era dos mais simples e quem sabe se a certos respeitos não seria melhor do que o de hoje. Você quer entrar para o teatro e ser ator? Então comece por seguir cursos de bailado. Em primeiro lugar, porque um artista precisa fazer exercício. E esses cursos estão sempre precisando de gente, não só para dançar, como para desfilar ou fazer papéis de pajem. Se ficar sendo um bom dançarino, tanto melhor. Se perceberes que você não dá para isso, que tem inclinação por dramas ou óperas, mandam-no aprender como um cantor ou como um ator. Se não fizeres progressos, volte a representar de pajem, vá ser decorador ou burocrata teatral. Graças a esse sistema, só entrava para o teatro quem tivesse mesmo vocação e só depois de passar por uma infinidade de testes. E assim é que devia ser sempre. Quem não tem talento não entra para a profissão. Hoje a coisa mudou completamente. A escola não pode dispensar certo número de alunos pagantes. Ora, nem sempre os mais talentosos pagam, seja por displicência ou por falta de meios. Dos outros é que depende a manutenção da escola, o pagamento dos professores, do aquecimento, etc. Assim, pois, para educar um único artista de talento é necessário engabelar uma centena de incapazes. Nenhuma escola de arte poderá existir sem fazer concessões. Mas como faziam dantes para ensinar arte dramática aos mais distintos entre os alunos de dança? Eram admitidos pelos melhores artistas como aprendizes. Por exemplo, o nosso grande legislador e artista Miguel Semenovich Skepkini, de quem tanto nos orgulhamos, que foi quem deu caráter nacional à arte emprestada à Rússia pelo Ocidente, construindo dessa maneira os alicerces da arte dramática russa, recebia alunos na sua própria casa, onde eram tratados como membros da família. Os alunos moravam, comiam e cresciam e casavam-se em casa dele. Era assim que ele os obrigava a estudar, como me contou várias vezes a célebre artista do teatrinho Fedotova, a quem passo a palavra. Eu passava com ele as férias de verão. Por ser ainda uma verdadeira criança, ia jogar croquet no jardim com os outros alunos. De repente, uma voz gritava por mim ao longe: Lotchenka! Era o velho, que saindo do quarto pela manhã de roupão, chinelos e cachimbo na boca, chamava-me para estudar. Eu chorava, sapateava, zangava-me, atirava longe o malho, mas obedecia, pois era impossível desobedecer a Miguel Semenovitch. Por que, meu caro, é o que não sei dizer, mas fique certo que era mesmo impossível. Entrava na sala emburrada, pegava no livro com displicência, virando a cara. Deixe de birras, endireite-se e leia esta página aqui, dizia o velhote.
Se ler direitinho, deixo-a ir logo embora. Se não, tenha paciência. Ficará aqui até a noite, até fazer o que eu estou dizendo. Mas, Miguel Semenovitch, meu querido Semenovitch, agora não posso. Deixe essa leitura para depois. Mais tarde eu leio até 10 páginas. Vamos, vamos, calha a boca, leia. Não me faça perder tempo nem perca o seu. Eu então começava a ler. Mas, meu caro, a coisa ia de mal a pior. Então, o que é isso? Veio aqui só para aprender a soletrar? Leia direito, você sabe ler muito bem, é perfeitamente capaz de compreender o que lê. Eu então me esforçava, procurava prestar atenção à leitura, mas qual? O croquet não deixava. Afinal, esquecia um pouco o jogo, concentrava a atenção no meu papel e a coisa ia para frente. Bom, assim vai bem. Agora pode ir, estou satisfeito com você. Eu saía na disparada. Principiávamos a jogar de novo. Gritávamos, ríamos, mas de repente a voz do velho tornava a chamar por mim. Louchenka! E tudo recomeçava. Era assim, meu caro, que ele exercitava e educava a nossa vontade. Um ator não pode existir sem vontade. Tem que começar aprendendo a dominar-se. Eis outra anedota contada pela Fedotova. Chegou afinal, meu caro, o dia da minha estreia no palco, do meu batismo. Barulho de aplausos, chamadas. E eu ali, como tonta, sem compreender nada. Entro, faço uma reverência solene ao público e fujo correndo para os bastidores. Outra chamada, nova reverência e novo mergulho nos bastidores. Não podia mais comigo. Sentia-me tão feliz. Que calor no coração. Será comigo que tudo isso está acontecendo? Mas nos bastidores, o velho Miguel Semeronovitch, em pessoa, apoiado na sua bengala, olhava para mim todo sorridente. Que sorriso bondoso! Sabe o que significava para nós esse sorriso de Miguel Semeronovitch? Só Deus e nós mesmos sabíamos. Entro nos bastidores correndo. Ele me enxuga o rosto com um lenço, beija-me, faz-me festinha. Bravo, minha filha, não foi em vão que nos torturamos mutuamente, eu e você. Ande, ande, vá cumprimentar o público, vá agradecer os aplausos, vá receber a sua recompensa. E eu volto para o palco, torno a fazer reverências, depois corro para os bastidores. Mas por fim, tudo se acalma. E agora, filha, venha cá, diz Miguel Semeronovitch. Sabe por que foi tão aplaudida? Vou lhe dizer. Por causa dessa carinha bonitinha e fresca. Mas se eu, que sou velho e feio, representasse da mesma maneira que você, sabe o que o público fazia, hein? Tocava-me do palco, fique sabendo. E agora vá ouvir elogios, depois falaremos. Temos contas a ajustar um com o outro. Mais tarde, o teatrinho contratou a nova atriz para representar papéis do repertório, mas ela continuou a tomar parte nos bailados. Dizem que Skepkini entendia-se tão bem com os alunos que estes lhe criavam logo sincera afeição e, completamente dominados por ele, não encontravam a menor dificuldade em compreendê-lo. Como é que ele fazia? Qual o seu sistema de ensino? Ninguém sabe exatamente. Não resta desse sistema o menor vestígio, a não ser em cartas muito raras endereçadas a Chomsky, Gogol e Anenkov. Stanislavski fez exame para entrar na escola dramática. Embora achassem que ele declamava mal, foi aprovado por ser um rapaz bonito e elegante. Além disso, a Fedotova recomendara-o calorosamente, mas só frequentou a escola 3 semanas. Exigiam nessa época dos alunos cultura geral bastante extensa. O programa compreendia grande número de matérias. Os professores sabichões enchiam a cabeça dos alunos de comentários sobre a peça que estavam estudando. Essas coisas nos obrigavam a refletir, mas não nos tocavam o coração. Falavam-nos sobre a obra, sobre o papel, isso é, sobre o resultado final da criação, com talento e eloquência, mas não se referiam aos meios, à maneira de alcançar esse resultado. Aprendíamos a representar em geral ou a representar determinado papel, mas não nos ensinavam a nossa arte.
Faltava ali a base, o sistema. Era como se fôssemos uma espécie de massa de que resultaria sempre o mesmo bolo. Ensinavam os alunos a recitar e representar, imitando a entoação e a gesticulação do professor. Os alunos aprendiam assim a recitar corretamente, respeitando rigorosamente a pontuação, como mandam as regras da gramática, e todos se pareciam na maneira de dizer, uniforme e sem personalidade. Numa palavra, exigia-se que os alunos copiassem os mestres, nada mais. Mas estes, por mais que se esforçassem, sem talento e sem técnica, não conseguiam naturalmente igualar-se aos artistas de verdade. Se ao menos conservassem e desenvolvessem a sua personalidade, talvez viessem a ser atores medíocres, se não maus, valendo, porém, pela sinceridade, pela naturalidade, pela confiança que fossem adquirindo em si. O público aceita muita coisa de um mau ator, contanto que esse consiga comovê-lo. No entanto, malgrado todos os seus defeitos, o ensino escolar e teatral, graças a alguns professores de talento, ainda era animado pelo espírito de Skepkini. E foi assim, dessa forma degenerada, que chegou até nós.